Olá, gente, tudo bem? Espero que esteja tudo certo com vocês. Hoje vamos fazer uma bateria inédita das questões que eu vi, tanto em concurso de agente comunitário de saúde, quanto de agente de combate às endemias, das questões mais difíceis sobre dengue. E algumas delas podem estar no seu concurso. E sem mais delongas, vamos já aqui para a primeira questão. A Prefeitura de São Paulo confirmou a primeira morte por dengue na cidade em 2023. A vítima era uma mulher de 47 anos com comorbidades e que morava na zona norte da capital. Outros 15 óbitos também estão sob investigação epidemiológica. Vamos agora para a alternativa. O vírus da dengue é denominado de arbovírus, devido ao fato de sua veiculação ser por meio de artrópodes, mas principalmente pelo fato de, artrópodes são o que a gente conhece basicamente como insetos, e o Aedes aegypti é sim considerado dessa classe de artrópodes. Alternativa A, ser constituído de DNA ribossômico e mensageiro. Alternativa B, parte do seu ciclo replicativo ocorrer nos insetos. Alternativa C, necessitar de arborização e oxigênio para sua replicação adequada. E a alternativa D, seu ciclo reprodutivo ocorrer integralmente nos insetos do gênero Flaviridae. Pause um vídeo e responda a questão. Bem, vamos começar agora pela alternativa A. Ser constituído de DNA ribossômico e mensageiro. Essa alternativa aqui está completamente errada, pois a constituição do vírus da dengue, a constituição do vírus da dengue é feita por meio de RNA e não de DNA. Vamos para a alternativa B, parte do seu ciclo replicativo ocorrer nos insetos. Essa é a nossa alternativa correta, porque o seu ciclo replicativo, não todo, mas parte dele, ocorre no mosquito Aedes aegypti. E sendo B a alternativa correta. E perceba também como essa alternativa B se encaixa no enunciado. O vírus da dengue é denominado de arbovírus, porque está diretamente ligado a quem? Aos artrópodes, que são insetos. Sendo assim, gabarito correto, alternativa B, mas vamos ver as demais alternativas por desencargo de consciência. Necessitar de arborização e de oxigênio para sua replicação adequada. Está incorreto, pois, por ser um vírus, ele necessariamente não precisa de oxigênio para replicar. O que ele vai precisar é tanto do mosquito, que nesse caso é o Aedes aegypti, para poder fazer o seu ciclo, entre aspas, de vida, e de um humano, para ele poder também infectar. É disso que ele precisa, e não de oxigênio. Vamos para a alternativa D. Seu ciclo reprodutivo ocorrer integralmente nos insetos do gênero Flaviridae. Seu ciclo reprodutivo não ocorre integralmente nos insetos, é a parte dele que ocorre no Aedes aegypti, e o gênero não é Flaviridae. O gênero é Aedes, do mosquito. Flaviridae é a família do agente etiológico, que é o RNA. Sendo assim, essa última alternativa D também está incorreta. Vamos agora para a próxima questão. Sobre biologia do vetor da dengue, marque a alternativa correta. A pulpa é dividida em cefalotórax e abdômen. Alternativa B. As fêmeas se alimentam exclusivamente de sangue. Alternativa C. A larva do Aedes aegypti é composta somente por cabeça e abdômen. E alternativa D. O macho alimenta-se de carboidratos extraídos de vegetais. Pause um vídeo e responda a questão. Vamos lá. A pulpa é dividida em cefalotórax e abdômen. Está correto. Nas fases evolutivas do Aedes aegypti, nós temos aqui os ovos, que vão evoluir para larvas, que vão evoluir para pulpa e que vão evoluir para a fase adulto.
E essas são as 4 fases de evolução do Aedes aegypti. E dentro da fase lavária, nós temos a fase L1 até a L4, que são também 4 fases lavárias até ele chegar ao estado de pupa. E nessa fase lavária vai ser dividida em cabeça, mais tórax, mais abdômen. E já na fase de pulpa, vai haver uma união da cabeça e o tórax, denominada cefalotórax. E ele também vai ter o abdômen normal dele. E essa característica vai ser denominada como se fosse uma vírgula. Vai ter uma bolinha e um tracinho. Essa parte aqui da bolinha é o cefalotórax e aqui é o abdômen. Já na fase lavária, vai ter a cabeça, o tórax e o abdômen. Certo, gente? Sendo assim, a alternativa correta é a alternativa A. Alternativa B. As fêmeas se alimentam exclusivamente do sangue. Está incorreto, pois as fêmeas também se alimentam de seiva e de conteúdos de plantas, como o macho se alimenta. No entanto, ela precisa do sangue para poder fazer a maturação dos seus ovos e iniciar o seu ciclo reprodutivo. Entendesse? Vamos agora para a questão C. A larva do Aedes aegypti é composta somente de cabeça e abdômen. Está incorreta, pois a gente viu aqui nesse esqueminha que eu fiz que a larva é composta de cabeça, tórax e o abdômen. Vamos para a alternativa D. O macho alimenta-se de carboidratos extraídos de vegetais. E aqui ocorre a grande virada da questão. Também está certo. O macho ele se alimenta de seiva de plantas, se alimenta de carboidratos extraídos sim de vegetais. E esses carboidratos são o quê? É a glicose, frutose, sacarose e demais tipos de carboidratos que, sim, o mosquito, tanto fêmea quanto macho, vão se alimentar. E essa alternativa também está correta. No entanto, a banca considerou apenas a alternativa A como a alternativa correta, que é o que vocês vão ver aqui. Mas eu coloquei esse adendo aqui, que na questão D também está correta, pelo menos na minha percepção. Se vocês tiverem alguma visão diferente aí, deixem nos comentários, pessoal. Vamos para a terceira questão. A dengue é uma doença febril aguda que pode apresentar um amplo espectro clínico. Normalmente, a primeira manifestação da dengue é a febre alta, entre 39 e 40 graus, de início abrupto, que geralmente dura entre 2 a 7 dias. Entre o terceiro e o sétimo dia de doença, a febre costuma diminuir ou desaparecer. É nesse período que alguns sinais demonstram que o quadro está se agravando. Qual das afirmativas não condiz com os sintomas gravosos da doença? Bem, aqui ele vai querer saber dos sintomas graves da doença e vai querer saber qual não condiz com o sintoma grave da doença. Isso aqui é muito importante. Não condiz com o sintoma grave da doença. Alternativa A. Dor abdominal intensa e contínua ou dor à palpação do abdômen. Alternativa B. Disseminação de líquidos e diminuição progressiva do hematócrito. Alternativa C. Sangramento de mucosas e vômitos constantes. Alternativa D. Letargia ou irritabilidade. Ou alternativa E. Hipotensão postural e hepatomegalia, que é o crescimento do fígado, maior do que 2 centímetros. Pausem o vídeo e respondam a questão. Bem, gente, antes de dar prosseguimento ao gabarito da questão, gostaria de lembrar que eu tenho um vídeo aqui que é um resumo perfeito da dengue. Se vocês quiserem ver, ele vai estar aparecendo em alguma parte aqui de cima do vídeo. E agora vamos para a questão. Dor abdominal intensa e contínua ou dor à palpação do abdômen. Está correto. É sim considerado um sintoma gravoso da doença. Disseminação de líquidos e diminuição progressiva do hematócrito. Está incorreta e, portanto, é o gabarito da nossa alternativa. Mas, Gabriel, explique mais. Disseminação de líquidos.
Correto. O líquido vai sair do vaso sanguíneo para a cavidade muscular ou entre outras cavidades. E diminuição progressiva do hematócrito. O que seria hematócrito? Esse hematócrito é a concentração de hemácias no sangue. Vou tentar ilustrar aqui, por favor, ignore se o desenho ficar feio. Temos aqui um vaso sanguíneo. O que vai acontecer na dengue? Vai ter o plasma e esse plasma vai sair para a cavidade de, sei lá, um órgão, um músculo, alguma coisa aqui. E o que vai fazer? Se aqui nós vamos ter as hemácias, e se o plasma sair do vaso, o que vai acontecer? Vai haver um aumento das hemácias. Não aumento das hemácias em si, mas um aumento da concentração das hemácias nesse vaso. Isso é um dos grandes fatores também que influenciam no sangramento durante a dengue hemorrágica. E com esse acúmulo de hemácias, vai aumentar a sua concentração e, logicamente, vai subir o hematócrito. E na questão diz que vai reduzir o hematócrito, o que está incorreto. Sendo assim, o nosso gabarito da questão que não condiz com sintomas gravosos da doença é a alternativa B. E vamos agora para a alternativa C, para a questão de desencargo de consciência. Sangramento de mucosas e vômitos constantes, sim, é considerado um dos sintomas graves da doença. Letargia ou irritabilidade, correto também. Se você olhar a listinha dos sintomas graves da doença da dengue, você vai ver que entre eles vai estar a questão da letargia e a irritabilidade. Hipotensão postural e hepatomegalia maior do que 2 centímetros. Também vai estar correto, pois esse é um dos sintomas graves também da dengue. Sendo assim, gabarito da terceira questão, alternativa B. Quarta questão. Analise as alternativas segundo seus conhecimentos sobre a dengue e assinale a correta. Alternativa A. O Aedes aegypti possui 4 fases durante seu ciclo de vida: ovo, larva, ninfa e adulto. Questão B. O Aedes aegypti macho se alimenta normalmente de seiva de plantas, porém, em condições adversas de escassez alimentar, também pode se alimentar de sangue. Alternativa C. A maturação dos ovos do Aedes aegypti depende da ingesta de sangue pela fêmea. E alternativa D. O Aedes aegypti se diferencia dos demais mosquitos por apresentar listas brancas em suas asas e em sua cabeça. Pause o vídeo e responda a questão. Bem, gente, vamos agora para a alternativa A. O Aedes aegypti possui 4 fases durante o seu ciclo de vida. Está correto, tanto é que eu ilustrei aqui as fases. E quais fases são essas? São as fases de ovo, vou escrever novamente. Larva, pupa e adulto. E aqui ele fala ovo, larva, ninfa e adulto. O que torna essa alternativa incorreta seria a fase de ninfa, que ele trocou aqui com a fase de pupa. Alternativa B. O Aedes aegypti macho se alimenta normalmente de seiva das plantas. Perfeito! Porém, em condições adversas de escassez alimentar, também pode se alimentar de sangue. Incorreto. Vocês já viram macho botar ovo? É uma questão muito difícil. Então, quem precisa se alimentar de sangue é a fêmea para poder dar início à maturação dos seus ovos. E fazer todo esse ciclo aqui que eu ilustrei para vocês. Sendo assim, não tem a menor necessidade, mesmo em condições adversas de alimento, do macho se alimentar de sangue. Vamos para a alternativa C. A maturação dos ovos do Aedes aegypti depende da ingesta de sangue pela fêmea. E está completamente correto, porque é exatamente o que eu disse. Ela vai ingerir o sangue humano para poder dar início à maturação dos seus ovos. Alternativa D. O Aedes aegypti se diferencia dos demais mosquitos por apresentar listras brancas em suas asas e em sua cabeça. Não é listras brancas, são como se fossem pontos brancos no seu corpo e não nas suas asas. Sendo assim, a alternativa D também está incorreta, sendo o gabarito alternativa
C. Vamos agora para a quinta questão, e essa daqui é a questão mais carrasca de todas. O examinador, quando fez essa questão, ele realmente fez querendo que todo mundo errasse. Inclusive eu errei essa questão. Quando a circulação do sorotipo DENV3 do vírus da dengue foi identificada pela primeira vez no Brasil. Dezembro de 90, janeiro de 2000, dezembro de 2000 ou janeiro de 1990. Bem, se você ficou meio perdido nessa questão, eu vou explicar aqui. Existem 4 sorotipos da dengue, que é o DENV 1 até o DENV 4. E esses sorotipos foram identificados em momentos diferentes da história, entendeu? Pesquisas e mais pesquisas de cientistas, pesquisadores, foram identificando esses sorotipos e catalogando. Tanto é que é impossível você ter infecção pelo mesmo sorotipo da dengue, pois o seu corpo adquire imunidade. Então, entre aspas, teoricamente, você só poderia ter 4 infecções da dengue durante a sua vida. E, enfim, voltando para a questão. Aqui ele vai pedir só quando o sorotipo da DENV3 foi identificado na primeira vez no Brasil. E eu te pergunto, quem é que tem esse dado na cabeça? Ninguém tem esse dado na cabeça, pois não é um dado importante. No entanto, o gabarito dessa questão é alternativa C, dezembro de 2000. E, novamente falando, essa foi uma questão colocada aqui para fazer os candidatos errarem mesmo. E é isso aí, infelizmente, isso pode acontecer no seu concurso. E eu recomendo que você vá preparado. Vamos para a sexta questão agora. O controle químico de combate à dengue consiste no uso de substâncias químicas. Sob a utilização dessas substâncias, assinale a alternativa correta. Alternativa A. O controle químico consiste no uso de inseticidas para o controle do vetor nas fases ovo e pupa. Alternativa B. O uso indiscriminado dos inseticidas nas atividades de controle vetorial não causa impactos ambientais. Alternativa C. A utilização de inseticidas em saúde pública tem por base normas técnicas que preconizam os princípios ativos desses produtos e recomendam as doses para os vários tipos de tratamentos disponíveis. Alternativa D. Os inseticidas não podem ser indicados para uso em água de consumo humano. E alternativa E. O controle químico consiste no uso de cal para o controle do vetor na fase adulta. Pause o vídeo e responda a questão. Aqui, questão normal, ele pede a alternativa correta. Vamos reler a alternativa A. O controle químico consiste no uso de inseticidas para o controle do vetor nas fases de ovo e pupa. E está incorreto, pois é na fase lavária e na fase adulta. Vamos agora para a segunda alternativa. O uso indiscriminado dos inseticidas nas atividades de controle vetorial não causa impactos ambientais e, obviamente, está incorreto, pois o uso de inseticida causa impacto ambiental. A utilização de inseticidas em saúde pública tem por base normas técnicas que preconizam os princípios ativos desses produtos e recomendam as doses para os vários tipos de tratamentos disponíveis. Está correto. Por que essa alternativa está correta? Porque esse trecho aqui foi tirado diretamente de uma norma do Ministério da Saúde. E tem até sentido, né, gente? Existem inseticidas para vários tipos que a gente for utilizar. No caso, esses inseticidas têm que ter também seus princípios ativos catalogados, suas concentrações catalogadas, o modo de usar, se vai usar em água normal, se vai utilizar em um riacho, se vai atingir lençóis freáticos, tudo isso é levado em conta na hora da utilização desses inseticidas, ou menos deveria ser utilizado. Agora vamos para a alternativa D. Os inseticidas não podem ser indicados para o uso em água de consumo humano. Está incorreto, pois sim, há inseticidas que podem ser utilizados em água para consumo humano. Por exemplo, vou aplicar inseticida nessa área aqui e tem um manancial ou tem uma fonte d'água que é retirada para utilizar água. Vai utilizar sim uma classe de inseticida que pode ser adequado
para o consumo humano e caso o humano ingira essa água, não vai dar problema nenhum. Vamos para a questão E. O controle químico consiste no uso de cal para o controle do vetor na fase adulta. Está totalmente correto, nem sentido tem nessa questão. Sendo assim, o gabarito da sexta questão é a alternativa C, que diz que a utilização de inseticidas em saúde pública tem por base normas técnicas que preconizam os princípios ativos desses produtos e recomendam suas doses para os vários tipos de tratamento disponíveis. Vamos agora para a sétima questão. Transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, o vírus da dengue causa doença febril aguda. Na maioria dos casos, os sintomas são leves e autolimitados. Contudo, uma pequena parcela dos infectados evolui para a doença grave. Sobre o vírus da dengue, assinale o item incorreto. Queria saber aqui o item incorreto. A infecção por um sorotipo gera imunidade permanente para ele. No entanto, uma segunda infecção por outro sorotipo é um fator de risco para o desenvolvimento da forma grave da doença. Alternativa B. A infecção por dengue é sempre sintomática. Por isso, deve observar os sinais, tendo em vista que a infecção pode causar doença grave, levando à morte. Alternativa C. A forma grave da doença inclui dor abdominal intensa, vômitos persistentes e sangramento de mucosas, entre outros sintomas. Alternativa D. O período de incubação do homem varia de 4 a 10 dias, sendo em média 5 a 6 dias. Após este período, surge o sintoma da doença. Pause um vídeo e responda a questão. Bem, essa questão letra A eu já mencionei em uma das alternativas aqui, que é a infecção por um sorotipo gera imunidade permanente para ele. Perfeito! Foi o que eu disse naquela questão lá que perguntava do dengue 3. No entanto, uma segunda infecção por um sorotipo é um fator de risco para o desenvolvimento da forma grave da doença. Só lembrando aqui, nós temos o dengue 1 até o dengue 4 e, como eu disse, você só poderia ter dengue 4 vezes durante as suas vidas, respectivo, de acordo com cada sorotipo viral, pois pegando a dengue do tipo dengue 1, nunca mais na vida você pode ter esse tipo viral novamente. No entanto, se você tiver novamente uma dengue, essa dengue costuma vir de uma forma mais grave. E se você tiver outro tipo de dengue, outro tipo de dengue vai vir de forma mais grave. E se você tiver o quarto tipo de dengue, que vai ser para quem já pegou os outros 3 tipos, vai vir ainda mais grave. Isso é o que diz a alternativa e isso é o que diz também a literatura. Sendo assim, essa questão aqui está correta, mas lembre-se sempre, ele vai pedir aqui a incorreta. Portanto, essa não é a nossa alternativa. A infecção por dengue é sempre sintomática. Por isso, deve-se observar os sinais, tendo em vista a infecção pode causar doença grave, levando à morte. A alternativa está falsa ou incorreta e, portanto, é o gabarito, visto que ele pede a incorreta. Mas qual o erro daqui? É que ele diz aqui que a infecção por dengue é sempre sintomática. E não, gente. Muitos casos de dengue são simplesmente assintomáticos. Vamos agora para a alternativa C. A forma grave da doença inclui dor abdominal intensa e contínua, vômitos e sangramento de mucosa, entre outros sintomas. Correto? O período de incubação no homem varia de 4 a 10 dias, sendo em média 5 a 6 dias. Após este período, surgem os sintomas da doença. Perfeito. Correto também. Sendo assim, o gabarito da sétima questão é a alternativa B. Oitava questão. O combate do Aedes aegypti constitui um grave problema de saúde pública. Sobre as fases da evolução do mosquito, é correto afirmar que, novamente, uma questão que vai falar sobre as fases do mosquito. Na fase de pupa, ocorre a alimentação e crescimento e acontece nos recipientes com água que se transformam em criadouros. Alternativa B. A larva é composta de cabeça, tórax e abdômen e possui um sifão para sua respiração, necessitando vir à superfície da água para respirar. Alternativa C. Os ovos não são capazes de resistir à dessecação,
Por isso, se recomenda colocar terra dos vasos de plantas. E na fase laval ou de lava, o Aedes permanece na superfície da água. Esta fase dura cerca de 3 dias. Pause o vídeo e responda a questão. Vamos agora para a alternativa A. Na fase de pupa, ocorre alimentação e crescimento e acontece nos recipientes com água que se transformam em criadores. Está incorreto, pois eu falei aqui que na fase de pupa é uma fase de pausa na questão da evolução do mosquito. É como se fosse uma etapa de metamorfose, na qual a larva vai passar por essa metamorfose, que seria a pupa, e no final ela virá um mosquito. Sendo assim, ela não vai necessitar, como diz aqui, de alimentação. É uma fase que ela não vai se alimentar, ela vai parar, sofrer metamorfose e, no fim, virar um mosquito. Alternativa B. A larva é composta de cabeça, tórax e abdômen e possui um sifão para sua respiração, necessitando vir à superfície da água para respirar. Está totalmente correto. E, como eu falei, a fase larval é a que vai ter maior metabolismo, é que ela vai consumir muitos nutrientes para poder aguentar esse período de inatividade metabólica, que é a fase de pupa. E sim, é composto de cabeça, tórax e abdômen, e quando vai para essa fase de pupa aqui, ela vai ser composta apenas do cefalo, tórax e do abdômen. Vamos agora para a alternativa C. Os ovos não são capazes de resistir à dessecação, por isso se recomenda colocar terra nos vasos da planta. Está incorreta. Por que está incorreta? Porque os ovos são muito resistentes ao clima seco e pode aguentar até 400, 450 dias sem acesso à água, para quando chover ou quando ele entrar em contato em água novamente, ele poder iniciar o seu ciclo evolutivo. E sim, eles são muito resistentes, tornando essa alternativa C incorreta. Na fase larval, o Aedes permanece na superfície da água e esta fase dura cerca de 3 dias. Está incorreto, pois o Aedes não permanece na superfície da água. E sim, vamos simular isso aqui como se fosse um copo. Ele pode transitar, pode ficar aqui, pode ficar aqui, pode ficar aqui, aqui, e quando for necessário, a lava vem ao topo aqui e com seu sifão ela consegue fazer o hábito de respiração. Entendeu? Sendo assim, o gabarito da 8ª questão é a alternativa B. Vamos para a nossa 9ª questão. A transmissão da dengue se faz pela picada do mosquito Aedes aegypti. No ciclo cão, Aedes humano, Aedes cão. Alternativa B, Aedes aegypti humano e Aedes aegypti. Alternativa C, febre alta variando de 39 a 40 graus, seguida de cefaleia, mialgia, prostração, artralgia, anorexia, astenia, dor abdominal, náuseas, vômitos, com duração de cerca de 5 a 7 dias. Alternativa B, ovo, larva, pupa e adulto. E a alternativa E, humano, Aedes e humano. Bem, pause o vídeo e responda a questão. Nessa questão a pessoa pode ficar um pouco perdida sobre o que a alternativa quer, mas só se atentar ao enunciado, gente. A transmissão da dengue se faz pela picada do mosquito Aedes aegypti. No ciclo, ele vai querer saber como é o ciclo do Aedes aegypti. Lembre que ciclo é diferente das fases evolutivas. Se ele quiser saber sobre as fases evolutivas, a correta seria a alternativa D, que fala sobre ovo, larva, pupa e adulto. Mas ele não quer saber sobre as fases evolutivas. Ele quer saber sobre o ciclo do Aedes aegypti. E o ciclo do Aedes aegypti é humano infectado vai estar infectado, vem o Aedes sugar o sangue desse humano, entre aspas, a mosquita vai sugar o sangue desse humano, vai se infectar, o vírus vai se reproduzir dentro do corpo do mosquito e esse mosquito vai sugar novamente o sangue de um humano que agora está sadio e vai se infectar com a dengue. Esse é o ciclo do Aedes aegypti.
E os sintomas que ele fala aqui de febre alta, cefaleia, mialgia, prostração, são os sintomas mais comuns da dengue. E se ele falasse sobre sintomas aqui, a alternativa correta seria a alternativa C. Se ele falar sobre as fases evolutivas do mosquito da dengue, seria a alternativa D. Mas como ele pergunta aqui do ciclo, a alternativa correta é a alternativa E. Sendo assim, vamos agora para a nossa 10ª e última questão. Se você chegou aqui, ó, parabéns, pessoal. O caminho é esse mesmo. E não se esqueça, né? Se inscrever no canal e deixar o seu like. 10ª questão sobre a dengue. Marque a alternativa correta. A transmissão pode ocorrer pelo contato direto de um doente com a pessoa sadia. Alternativa B. É uma doença não infecciosa febril aguda. Alternativa C. A dengue é uma das doenças de notificação compulsória. E alternativa D. A transmissão ocorre pela picada do macho do mosquito vetor. Pause um vídeo e responda a questão. Bem, gente, essa aqui é uma questão tranquila. O que seria a dengue? A dengue é uma das doenças de notificação compulsória, como a leptospirose, como a malária, como a zika, como o chikungunya. Existem várias doenças de notificação compulsória. E se esse é um assunto novo para você, de meu Deus, eu nunca vi falar sobre isso, eu recomendo que você pare aí e depois pesquise no Google. Lista de notificação compulsória. Você vai ver essa lista no Google e vai se atentar aos vários tipos de doenças que ela traz. É até uma forma mesmo de revisão. Isso independente se você vai fazer concurso para agente de saúde ou agente de combate a endemias, porque tanto o agente comunitário de saúde quanto o agente de combate às endemias precisa sim solidificar esse conhecimento. E é isso, gente. A alternativa correta da 10ª questão, alternativa C. E se gostou do vídeo, não se esquece de deixar o seu joinha, comentar aqui no canal e até mais.